Boa noite, pessoal. Hoje nós iremos falar sobre assistência de enfermagem nas afecções neurológicas, que afeta aí o nosso sistema nervoso, né? Mais precisamente aí na nossa cabeça, no nosso cérebro, ok? A primeira afecção neurológica que a gente pode citar, que é bastante comum, é o acidente vascular cerebral. Muitas pessoas falam derrame, né? Então, nós temos aí dois tipos de AVC, que é o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico, ele falta aí a circulação numa área do cérebro por obstrução de alguma das artérias. O que pode causar essa obstrução? Lembra que nós estudamos sobre a doença aterosclerose, que pode desprender aí algum trombo de gordura ou mesmo sanguíneo e obstruir alguma artéria? Pois bem, então se por acaso esse trombo obstruir alguma artéria do cérebro, o paciente vai ter um AVC isquêmico. E o AVC hemorrágico é o sangramento cerebral aí provocado pelo rompimento da artéria, né? Já não vai ser mais uma obstrução, vai ser o rompimento, né? Vai se arrebentar ali aquela artéria. O que pode causar o AVC hemorrágico? Pressão alta, tá? É um dos problemas. Problemas também na coagulação do sangue e algum tipo de traumatismo, ok? Então, nós temos aí esses dois tipos de AVC, isquêmico e hemorrágico. Quais são os sintomas? Dor de cabeça súbita, dormência, né? Ou paralisia em algum dos lados, normalmente afeta apenas um dos lados. Déficit de autocuidado, dificuldade visuais, tudo isso são sintomas dos AVCs, tá? Como é feito o diagnóstico? A partir aí do relato de sintomas do paciente, o médico ele vai pedir aí alguns exames para poder confirmar, né? Porque a olho nu você não sabe o que o paciente tem. O médico não vai saber o que o paciente tem. Então, o médico vai estar fazendo pedido aí de alguns exames complementares. Por exemplo, ultrassom de carótidas, tomografia do crânio, angiografia cerebral, todos esses exames servem para poder confirmar aí o diagnóstico, tá? O tratamento é o controle da pressão intracraniana, uso de antidepressivos, anticoagulação após essa hemorragia, tá? E suporte hemodinâmico completo. Tudo isso são formas de tratamento para o AVC. Quais são os cuidados de enfermagem? Prevenção, né, de quedas e lesões, porque como o paciente ele vai estar debilitado aí por talvez uma paralisia de um dos lados, ele vai ter déficit do autocuidado. Então tem que ter muito cuidado com esse paciente para não ocasionar aí novas quedas, para evitar lesões, tá? Facilidade da comunicação, o técnico ele vai estar facilitando essa comunicação, obtenção do controle vesical, prevenção e complicações da imobilidade. O que vem a ser isso? Se o paciente ele se ele teve complicações aí de mobilidade, ele tá acamado, não é isso? Então, vamos prevenir o quê? Esse paciente vai possivelmente desenvolver uma lesão por pressão, né? Então, tem que ter essa prevenção aí também. Esses são alguns dos cuidados, dentre outros vários, que podem ser usados aí para pacientes com AVC, tá? Tanto isquêmico quanto hemorrágico, ok? Bem, outra doença aí do sistema neurológico é a doença de Parkinson. É uma doença degenerativa do sistema nervoso. Essa doença, ela é crônica e progressiva, né? A doença de Parkinson, gente, ela é causada pela diminuição intensa da produção de dopamina, que é um neurotransmissor aí que
faz as mensagens entre as células, né? Que faz essa transmissão de mensagens entre as células. Então, vai ter essa diminuição aí na dopamina e ela vai só progredir essa doença. As causas da doença de Parkinson, gente, é o envelhecimento, né? Os principais sintomas é a lentidão, né, motor, a lentidão com que aquele paciente se movimenta, rigidez nas articulações, é o sintoma mais clássicos, né? Desequilíbrio, o paciente ele vai, por ele perder aí a mobilidade das articulações, ele vai desenvolver tremores nas mãos, né? É um dos sintomas mais clássicos aí da doença de Parkinson. O diagnóstico é clínico, né? Baseado aí no que o paciente, o familiar do paciente relatar, mas pode ser pedido também exame complementar com uma tomografia para poder estar fechando esse diagnóstico, tá? O tratamento da doença de Parkinson geralmente é feito à base de medicações. Mas o que acontece? Essas medicações é para retardar o avanço da doença, porque, como eu disse no início, é uma doença crônica. E se é doença crônica, não tem cura, né? Então, vai ser mais aí um tratamento paliativo, tá? Para poder retardar os sintomas e amenizar esses sintomas, tá? Cuidados de enfermagem. O cuidado de enfermagem com o paciente com Parkinson, ele é muito detalhista, né? Porque a enfermagem, ela tem aí por obrigação de orientar tanto o paciente quanto a família no cuidado com o paciente, né? A orientar a família quanto a tratar aquele paciente a partir de agora, né? No caso dos tremores, o paciente ele vai ficar com dificuldade em desenvolver as suas habilidades, né? Então, ele vai ter uma queda na mobilidade muito grande. Então, o tratamento, os cuidados de enfermagem é basicamente isso, né? No incentivo e planejamento das atividades físicas, né? Fisioterapias, porque esse tipo de tratamento, ele retarda aí o aparecimento de sintomas, ok?